Olá para você, aqui é a Jaque e esse é o canal de leitura diária da Bíblia. Se você está chegando agora aqui, seja bem-vindo ao canal. Normalmente eu leio um capítulo por dia da Bíblia e no final do vídeo eu faço algumas ponderações, alguns comentários acerca daquela leitura e estamos no momento lendo o livro de Atos, então você é muito bem-vindo aqui. No vídeo de hoje, gente, eu quero falar sobre um tema assim um pouco curioso, sabe? Não sei se você tem curiosidade ou já parou para pensar sobre isso. O que acontece quando duas orações se encontram, sabe? Sabe quando às vezes você está buscando em Deus, você está orando alguma coisa, esperando um agir de Deus, uma resposta, e de repente isso acontece, e às vezes acontece de um jeito que você não espera? Por outro lado, você está ali orando, né? Você está ali se colocando à disposição e Deus fala com você para você tomar uma ação, fazer alguma coisa que você estranha. Você fala, Deus, eu acho que não é bem por aí não. E Deus vai lá e fala para você seguir em frente, que é para fazer aquilo. Tanto uma oração quanto a outra oração não sabe o resultado final, mas Deus sabe. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Antes da leitura de hoje, vamos falar com Deus pedindo que Ele abra nossa mente, né? Nosso entendimento para que a gente possa entender a palavra dEle, extrair lições importantes e aplicar na vida da gente. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia, pelo seu amor, pela sua graça e bondade que são tão grandes. Eu peço ao Senhor que fale com a gente, fale com quem está me assistindo, essa pessoa, a casa dela, tudo que ela tem. Não sei o que ela está orando, não sei de repente a sua necessidade, mas o Senhor sabe. Eu peço ao Senhor que nos ensine na sua palavra, ó Deus, e nos dê a direção necessária através dessa leitura que vamos fazer hoje. Que o Senhor venha falar com a gente, fortalecer o nosso coração, fortalecer o nosso espírito para que possamos permanecer aqui firmes e constantes na busca do Senhor, na busca pela tua palavra e que a nossa vida cada dia mais venha produzir frutos de boas obras e frutos de arrependimento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Palavras de Deus, então, nós estamos no livro de Atos, capítulo 10, nós vamos ler. Se você está chegando agora, nós temos leituras anteriores salvas aqui em playlists. Você pode entrar lá depois e vasculhar ali os temas, os livros e fazer o seu próprio plano de leitura. Então nós vamos ler aqui o livro de Atos, capítulo 10, em que a Bíblia diz assim: Havia um homem em Cesareia cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia, Cornélio. Fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou, que é, Senhor? O anjo lhe respondeu, as tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Então, envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora 6ª, e sentindo fome quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. Pela 2ª vez lhe falou a voz, não chames de profano que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera,
os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão quando o Espírito lhe disse: 2 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: Sou eu a quem procurais. Por que viestes? Eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro então convidou-os a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles, e alguns deles, os irmãos de Jope, o acompanharam. Um dia depois entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou e disse: Levanta-te, pois eu também sou um homem. E conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. E disse-lhes: Bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus, ou aproximar-se deles, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Portanto, sendo chamado, vim sem objeção. Então pergunto: por que mandastes me chamar? Então Cornélio disse: Faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa à hora 9, quando de repente um homem com roupas resplandecentes se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda buscar Simão, também chamado Pedro, em Jope. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, que fica à beira-mar. Portanto, mandei logo te chamar e fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. E tomando a palavra, Pedro disse: Na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências. Mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica o que é justo, lhe é aceitável. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. Mas eles o mataram, pendurando-o num madeiro. Deus o ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas pré-determinadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que, por Deus, ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre ele testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê receberá o perdão dos pecados. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro disse: Será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados, estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Enquanto eu li essa palavra, eu me lembrava de cultos nas casas. Sabe quando nós fazemos as reuniões ali nos lares, né? Falando do evangelho, trazendo os amigos para receber ali uma palavra. Essa palavra me lembrou um pouco esses momentos, né? Nós aqui em casa já fizemos isso por muitas vezes, é sempre muito especial, porque a presença de Deus, ela vem em ambientes assim, que estão ali preparados, com os corações abertos para receber Jesus.
E aqui nós estamos vendo dois homens de oração. A gente está vendo ali Cornélio, né? E a gente está vendo Pedro, né? Então a gente vê ali Cornélio, que não era judeu, né? Era uma pessoa ali que era temente a Deus. Ele, toda a casa dele, a Bíblia diz, e ele era um homem de oração, gente. Então dá para imaginar que ele, que não andava ali, né, com a galera ali, né, com os discípulos, ele era um cara que lá na casa dele, no canto dele, ele tinha o temor ao Senhor, ele, a casa dele, ele orava ao Senhor, de modo que aquilo que ele fazia para os outros, né, as esmolas, tudo que ele fazia de bem, isso chegou como uma oferta agradável a Deus. Então ele era um homem assim muito especial e amado por Deus. E a Bíblia fala, né, sobre esse encontro, que enquanto ele está ali orando, vem um anjo, né, e o anjo fala para ele, olha, manda trazer Pedro, né, mas não fala o porquê. E também em outro momento aparece ali Pedro orando, tendo um momento dele com Deus, e aí Deus dá uma visão para ele que ele fica meio perplexo, ele não entende muito bem, e Deus pega e dá um ensino assim para Pedro, falando assim, olha, não profane aquilo que Deus purificou, né? E ali, depois daquela oração toda, chegam ali os enviados de Cornélio, né? Relatam toda a visão e leva Pedro ao encontro de Cornélio. E é interessante que quando os dois ali se encontram, é mais ou menos assim, Deus falou comigo, Deus também falou com você, o que vai acontecer aqui, né? E a Bíblia diz que quando Pedro chega ali, ele encontra ali um grupo de pessoas reunidos, são os amigos, são os parentes, todos ali prontos para ouvir a mensagem do Evangelho, todos prontos para ouvir ali as palavras de Pedro. Ele até compartilha ali com eles essa experiência, né? De repente aquele conflito, né, que ele estava tendo ali, onde ele aprendeu fortemente aqui o que ele fala no versículo 28, né? Bem sabeis que não é permitido a um judeu se misturar com não-judeus ou aproximar-se deles, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem eu devo chamar de profano ou impuro. E aí no 34 ele fala isso que eu amei. Ele fala assim, na verdade eu reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências. Então a gente vê ali alguém que foi obediente à voz do Senhor, deu passos de fé para seguir ali naquilo que Deus estava instruindo ele a fazer, onde o objetivo ali era alcançar vidas. E eu fico pensando o que teria acontecido se Pedro não tivesse ido. Talvez aquela obra não teria acontecido. Porque no final das contas, o evangelho foi pregado àquelas pessoas, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas e não só isso, elas ainda foram batizadas nas águas. Eu fiz um vídeo esses dias sobre batismo, é aquela coisa, né? O coração tá pronto, tá temente, crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo vem, né? E elas, né, já são batizadas, elas querem ser batizadas, elas não precisam seguir ali um critério, né? Tipo, agora não, vocês só vão se batizar o mês que vem, o ano que vem. Não, era ali e era agora. Então não tinha assim uma limitação. Era simplesmente um homem que estava orando, teve a sua oração respondida, o outro homem ali orando também teve a sua oração respondida e Deus juntou aquelas duas orações para fazer uma obra muito grande de redenção, levando a mensagem ali do evangelho para aqueles amigos, aqueles parentes. E é muito legal quando a gente vê as lições que Pedro ele mesmo tira, os pré-julgamentos ali que ele já tinha e Deus tratou com ele, mostrando para ele o caminho, né? Deus ensinando para ele que o Senhor ele não trata com as pessoas com base em preferências. Muitas vezes nós temos as preferências, né? Muitas vezes nós queremos fazer coisas confiando ali em pessoas que nós achamos ali que são as ideais para andar com a gente, ou para andar com a gente, ou para fazer alguma coisa, ou para confiar uma tarefa, né? Nós olhamos aquele perfil e pensamos assim, esse aqui vai dar certo para mim, porque essa pessoa é assim, 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 assim. A gente já idealizou na nossa mente que aquilo é o certo, né? Só que para Deus, Deus não age assim, né? Tanto que assim, Deus usa a situação de Cornélio, que tem uma cultura diferente, totalmente diferente ali de Pedro, para os dois trabalharem juntos em prol de um propósito maior. E é isso assim que é o mais legal dessa história. A gente vê como Deus une coisas diferentes para fazer coisas grandes, sabe? E muitas vezes a gente quer coisas grandes de Deus, mas a gente pensa muito pequeno, né? A gente
acha que Deus ele só trabalha pelo nosso jeito de pensar, o nosso jeito de decidir, né? E assim, vai funcionar se for com aquele, porque aquele parece comigo e vai ser assim, e nem sempre é assim, tá bom, gente? Eu não sei como essa palavra pode ter chegado no seu coração, espero que tenha sido uma bênção, que Deus abençoe muito você, continue firme na sua leitura, a gente aí tem bastante coisa de Atos ainda para ver, e lembre-se, leia a sua Bíblia. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.